Item 3. Suponhamos que por alguma circunstância um povo tenha a certeza de que em 8 dias, um mês ou um ano será aniquilado, sem deixar rastros e que ninguém sobreviverá. Ou seja, um povo vai ser extinto, tá? E ele sabe o prazo. O que fará este povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará para melhorar, para se instruir? Claro que não, né? Se todo mundo soubesse, você tem mais 6 meses, um povo, ninguém ia querer saber de trabalhar, de estudar, de se ajudar, nada disso. Permitir-se-á sofrer para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seu semelhante? Submeter-se-á às leis, a qualquer autoridade? Sentir-se-á obrigado a qualquer dever? Certamente não, ou seja, o cara que souber disso, ele não vai respeitar o direito do vizinho dele, não vai respeitar os bens, a vida, qualquer coisa que ele puder fazer para proveito próprio, né, para se beneficiar, ele vai fazer, vai se sentir ele fala submisso a qualquer autoridade ou obrigado a cumprir a lei ou qualquer dever? Não, né? Exatamente, o cara só vai querer curtir esses últimos meses que ele tem de vida, né? Tanto o povo quanto o indivíduo. Aí ele continua bem. Isso não acontece para um povo que a doutrina do niilismo realiza isoladamente a cada dia. Ou seja, isso não acontece para um povo, felizmente, né? Mas ela age isoladamente a cada dia, né? Em indivíduos, poucos indivíduos. As consequências, portanto, não são tão desastrosas como poderiam ser. Ou seja, o niilismo não afeta tanto a sociedade quanto poderia se ele realmente se espalhasse. Até porque a maior parte dos que se dizem incrédulos os fazem mais por presunção do que por verdadeira incredulidade. Ou seja, ele não faz, não é porque ele não acredita mesmo. Na essência, se a gente pudesse ir lá no fundo do sentimento dessa pessoa, a gente ia descobrir que ele não é incrédulo porque ele realmente não acredita em nada. Ele só é orgulhoso mesmo, é uma presunção da parte dele. Eles têm mais dúvidas do que convicções. Ou seja, ele tem mais dúvida dessa incredulidade do que certeza, né? Parecer um espírito forte lhes afaga o amor próprio. Ou seja, se fazer de forte, de incrédulo, de se achar superior, de recusar a existência de um ser supremo e superior a nós, como Deus, como os espíritos já mais evoluídos, esse tipo de coisa afaga, ou seja, alimenta o seu amor próprio, que no caso é o orgulho, né? Os verdadeiramente incrédulos são uma minoria, reprimidos e restringidos por opiniões contrárias às suas, ou seja, são muito poucos que realmente são verdadeiramente incrédulos, né? E eles acabam ficando reprimidos, né? Porque a maioria das pessoas discorda deles, né? Então eles são muito poucos para causar um estrago social muito grande. Mas, se a incredulidade absoluta se tornasse a opinião da maioria, a sociedade se dissolveria, ou seja, se a maioria das pessoas adotasse essa incredulidade, a sociedade com certeza ia se acabar, porque todo mundo ia parar de ajudar todo mundo, ninguém ia ligar para ninguém, você ia estar no metrô, sentado numa cadeira, chegava um idoso, você não ia levantar, chegava um deficiente físico, você não ia levantar. Eu, inclusive, sempre digo para o pessoal que não precisa estar no assento preferencial para levantar. Todo assento é preferencial. Se chegou alguém que necessita de cuidados e você tem uma boa condição física, está com saúde, levante para o idoso, levante para a criança, para quem quer que seja, para a moça grávida. Isso é muito importante. É uma coisa que o niilismo iria, com certeza, destruir na nossa sociedade. E aí ele põe uma outra nota aqui e eu vou explicar essa nota com as minhas palavras. Então, essa nota é do próprio Allan Kardec. Ele conta a história de um jovem que tinha 18 anos e tinha uma doença cardíaca incurável na época. E os médicos disseram para ele que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que com certeza mais do que 2 anos ele não ia viver. E aí ele, com essa informação, o que ele fez? Ele largou os estudos, claro, porque para que ele vai estudar se ele não vai conseguir ter um emprego bom,
após alguns anos? Ele vai morrer antes disso? E aí ele se entregou aos excessos de todos os tipos. Então ele deve ter começado a ir pra farra, ir atrás de bebida, de mulheres e tudo mais. E aí quando alguém falava para ele sobre o perigo dessa vida desregrada que ele levava, ele respondia assim: que me importa? Eu só tenho 2 anos para viver. De que adianta cansar meu espírito? Ou seja, que adianta essas coisas se eu vou ficar me cansando aí para ser bom, para estudar, trabalhar, se eu já vou morrer mesmo? Então eu quero aproveitar o que me resta e me divertir até o fim, o máximo que eu puder, né? Com certeza ele era seguir essa corrente nihilista, né? Então até o Kardec escreve: eis a consequência lógica do nihilismo. Porém, o Kardec escreve muito bem, claro, se este jovem fosse espírita, diria que a morte só ia destruir o corpo dele e que ela seria apenas uma roupa usada, que o espírito usou por um tempo, mas esse espírito vai sobreviver além dessa roupa. E que, sabendo que haveria uma vida futura após a morte, e que essa vida futura vai ser colhida frutos que ele plantasse aqui encarnado, ele ia procurar continuar adquirindo as qualidades morais e intelectuais. Porque assim, passo a passo, ele ia caminhando, progredindo rumo à felicidade, rumo à perfeição espiritual, até onde que a gente consegue chegar, né, de espírito puro. E aí a felicidade ou infelicidade nesse futuro, nessa vida espiritual, ia depender da utilidade ou da inutilidade da existência que ele levou no presente. Ou seja, mesmo sabendo que ele iria desencarnar em até 2 anos, ele ia continuar se esforçando para ser útil, para aprender, para trabalhar, porque isso ia fazer com que ele tivesse uma vida mais feliz lá ao desencarnar. E aí ele finaliza aqui: é de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças, ou seja, vou me cuidar nesse período para que eu possa viver o máximo possível e também, além de viver o máximo, viver já plantando bons frutos e aprendendo, estudando, trabalhando, ajudando o outro, para que ele tivesse uma vida boa após o desencarne. Aí Kardec pergunta: qual das duas é preferível? Qual das duas doutrinas? Não tem nem dúvida, né, que é a que, se ele fosse espírita, o rapaz. Inclusive, muitos recebem às vezes esse tipo de, vamos dizer, sentença, né, de morte, só que a gente sabe que se a pessoa se esforçar, dependendo de como ela agir, se ela estiver trabalhando no bem e tudo, existem vários casos de pessoas que viveram muito além desse prazo, né? E outra, mesmo que ele tivesse vivido menos que esse prazo, né? Se os médicos tivessem acertado, só que ele, às vezes, com essa vida desregrada, ele cometeu um suicídio indireto, ou seja, ele antecipou a data da morte dele, como a gente tem o caso famoso do André Luiz, que chegou no umbral, ele desencarnou bem antes devido à bebida, fazia sexo, adquiriu sexo com várias parceiras, né, e tudo, ele adquiriu doença sexualmente transmissível, bebia muito, fumava e tudo, ele acabou desencarnando antes da hora, e aí ele chega no plano espiritual como um suicida indireto. Ele não é um suicida que quis se matar, se matou e sofreu as consequências disso. Ele não quis se matar, mas em função dele deixar a parte espiritual e viver apenas esses prazeres efêmeros da matéria, da carne, né, de quem está aqui encarnado, ele acabou sofrendo esse suicídio, as consequências de um suicídio indireto. Aí Kardec continua: se o nihilismo fosse uma verdade, seria necessário aceitá-lo, independentemente das consequências. Não haveria pensamentos contrários, nem a ideia dos males que ele acarretaria que o impedisse. Ou seja, se fosse de fato verdadeiro, ninguém ia ter outra ideia contrária. Mas a gente intuitivamente já vê que é errado, né? Essa ideia é absurda. Aí ele prossegue: ora, é necessário não ignorar que o ceticismo, ou seja, não acreditar em nada, a dúvida, ou seja, ter dúvida, né, se existe alguma coisa espiritual, a indiferença, ou seja, não ligar, pessoas que não ligam para a parte espiritual da vida delas,
ganham mais espaço a cada dia. Então não dá para negar que essas coisas estão cada dia mais presentes, apesar dos esforços da religião. Lembrando, pessoal, que quando Kardec fala religião, na época dele e na França, ele se refere principalmente à Igreja Católica. A gente vai ver nesse livro que muitos trechos ele vai argumentar com a Igreja Católica, né? Vai mostrar a visão da Igreja Católica, que era a igreja predominante na época no mundo, e principalmente nessa parte da Europa, na França, né? Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa, ou seja, se a religião não consegue debater de frente e derrubar esses que não acreditam em nada, esses incrédulos, é porque realmente falta alguma coisa, falta um argumento sólido, alguma coisa que seja inquestionável, que derrube o que o outro está falando, né? Que era o que a igreja fazia naquela época, e a gente vai ver ao longo desse livro que ainda hoje algumas igrejas ainda fazem, ela vai ser ultrapassada, claro. Então o que falta à religião neste século de positivismo? E aí a editora faz uma nota referente, explicando o que é a doutrina positivista. Ela explica que é uma doutrina que prioriza o uso da razão, da experiência imediata e de uma análise objetiva, ou seja, uma análise direta e analítica, ou seja, não de opiniões, mas dos resultados efetivos que a experiência trouxe. Então, enfatiza os métodos da ciência para resolver os problemas da vida. Então, num século onde a ciência vem trazer tantas coisas, como foi no século XIX, que foram os anos 1800, né? Onde viveram, né, diversos autores geniais, trouxeram muitas coisas para a ciência, na astronomia, Charles Darwin na biologia e na geologia, Allan Kardec na parte espiritual. Então, o que falta para a religião num século desse, né, em que se quer compreender antes de acreditar? Ou seja, antes da gente acreditar em algo que alguém fale, a gente quer compreender, a gente quer entender o que foi dito. Então, são fatos positivos que confirmem as doutrinas. Então, é isso que falta para as igrejas. Faltava naquela época e ainda hoje falta para muitas. E aí ele conclui aqui, o Kardec. Falta também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Ou seja, o que a ciência provou de maneira científica e às vezes indiscutível, tem doutrinas que ficam teimando. Como, por exemplo, a criação do homem, a formação do planeta. Se a doutrina diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Ou seja, a doutrina, ou no caso a religião, diz branco. Ou, por exemplo, diz que o homem foi criado do barro, que a terra foi feita em 6 dias. Porém, os fatos dizem negro. Ou seja, dizem, a geologia comprova aí que a terra foi feita ao longo de milhões de anos, que o homem foi feito ao longo de milhões de anos pela evolução da espécie. Então a gente tem que optar entre a evidência, que é todo esse estudo científico da geologia, da biologia, da astronomia e de qualquer outro tipo de ciência, ou da fé cega, que nos empurra goela abaixo de que a Terra foi feita em 5, 6 dias e o homem foi feito no dia tal, e até hoje a gente vive assim. E aí é claro que, com o tempo, essa fé cega vai ser enfraquecida, porque aos poucos a evidência vai trazendo mais pessoas para ela. Então a fé cega, que é essa fé goela abaixo, que enfiam na gente, é isso, e ou você aceita ou você vai para o inferno, é claro que isso aí aos poucos vai perdendo credibilidade.